já temos aí o quarto episódio de Fear. Eu achei o episódio muito bonito, emocionante, ao mesmo tempo muito triste. Fica aqui no vídeo que a gente vai analisar tudo o que aconteceu durante esse quarto episódio. E já vamos começar aí com a trilha sonora da abertura. Ela não estava presente em alguns episódios, eu estava sentindo falta dela e ela apareceu aqui. Eu já estava com saudade, gente. E esse episódio foi dedicado aí a Sarah. Eu confesso que eu não esperava muito que tivesse um episódio exclusivo ali para podermos acompanhá-la, mas ao mesmo tempo eu achei uma jogada sensacional eles usarem essa ligação dela com o irmão, com o Wendell, pra gente poder conhecer melhor o Josiah, que é o irmão gêmeo do Emil, gente. Ele que foi introduzido aí como um vilão nessa temporada, parecia ser aí uma pessoa bem rancorosa, né? Uma pessoa aí também bem poderosa, que sabia lutar bastante e que representaria aí um grande risco para o Morgan, porque ele queria vingar aí a morte do irmão dele. E aqui a gente pôde conhecer um lado completamente diferente dele, gente, que eu achei sensacional. Então nós vemos um pouquinho aí do grupo que tinha conseguido ser resgatado através do helicóptero, mas poucas informações são adicionadas a respeito disso. A gente ainda não sabe tanto a respeito deles. Acredito que quando formos acompanhar os personagens que ficaram ali, que foram resgatados, a Luciana, principalmente a Al, talvez a gente tenha aí um pouco de informações adicionais desse pessoal aí que salvou eles. Mas aqui não foi esse o foco, né? A Sarah, ela desperta ali, ela tinha ficado inconsciente e descobre que o irmão dela, o Wendell, desapareceu e decide que vai começar a procurá-lo, e ela fica assim procurando ele aí por mais de 2 meses. Então a Sarah, ela fica ali naquela busca incansável pelo irmão dela. É até muito bonito de se ver o vínculo que eles têm, toda essa ligação, e ela não conseguiu abandoná-lo. E é quando o caminho dela se cruza com o do Josiah, que é muito interessante aí, porque ele também está aí em uma busca de vingança por conta da ligação dele com o irmão dele. E eu achei sensacional esse episódio por conta disso, né? Eu sei que tem muitas pessoas aí que têm irmãos e às vezes não tem um bom relacionamento, então talvez não entendam muito bem a mensagem desse episódio e o quanto ele é forte, mas também tem muitas pessoas, assim como eu, que tem uma ligação muito forte aí com seus irmãos. Então essas pessoas com certeza conseguiram entender a mensagem deixada por esse episódio, né? Do vínculo entre irmãos. E aí nós temos, inclusive, um diálogo muito interessante do Josiah com a Sarah, falando sobre como ele sentiu quando o irmão dele morreu, quando o Emil morreu. Ele pensava que era uma bobagem, mas ele conseguiu sentir, porque o vínculo deles era muito forte, né? Eles eram gêmeos também. E já a Sarah, ela também tem esse vínculo com o irmão dela. Ela conta ali também mais do passado deles, né? De quando ela era bebê. Muito bonito, a dificuldade para respirar, mas quando ele era colocado do lado dela, ela se sentia bem e eles se tornaram ali irmãos realmente ali com um vínculo muito forte. E ela também estava incansavelmente nessa busca dele, tanto que ela aceitou aí colocar o Morgan em perigo, né? Ela fez um acordo com ele para que procurassem o Wendell, em troca aí dela trair o Morgan, já que o Josiah queria a vingança dele. Então, de princípio, né, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer em relação a isso, mas o episódio vai sendo desenvolvido e vamos percebendo que, na verdade, o objetivo do episódio não era que o Josiah encontrasse o Morgan e conseguisse ali uma vingança ou uma grande luta. Pelo contrário, era para que a gente conhecesse ele por uma outra perspectiva, e foi exatamente isso que o episódio nos proporcionou. A gente consegue conhecer melhor o personagem. Eu confesso para vocês que eu já estou amando ele. Eu gostei muito dele. É um personagem aí que me surpreendeu, justamente porque eles tinham apresentado ele pra gente como se ele fosse quase que um vilão ali, e na verdade não é nada disso. Ele estava assim muito chateado por ter perdido o irmão dele, ele queria sim essa vingança, mas dá pra ver que ele é uma pessoa boa, que ele não era aí um assassino, como a própria Sarah diz pra ele. Então ele vai se desconstruindo ao longo desse episódio, até mesmo por ver a relação da Sarah, né, o carinho dela com o irmão. Eles se enxergam ali um no outro e conseguem se compreender. Então é muito bonito eles terem usado a Sarah para poder estar junto com ele, e a gente vê todo esse vínculo de irmãos, e ela foi fundamental para ele poder desistir dessa vingança.
Mais pra frente ali temos o momento que o Morgan aparece. E a gente tem que abrir aqui um parêntese pra poder falar sobre o Morgan. Gente, ele aí é um amigo realmente fiel, porque ele tá passando um perrengue pra poder sobreviver com a Grace, com o bebê, mas mesmo assim ele fica sempre atento ao rádio, sempre atento aos sinais, pra poder resgatar os amigos dele que estejam em perigo. Ele já tinha feito isso antes, né, quando a June ali mesmo estava ali no subterrâneo, né, no abrigo, e ela se viu em perigo. O Morgan chegou até ali, só que já era tarde e o Victor já tinha levado eles. E agora, novamente, ele consegue escutar a Sarah lá pelo rádio e aí ele se comunica com ela. Então, realmente, ele é um amigo muito fiel que não desiste ali do pessoal. E quando ele escuta o pedido de ajuda da Sarah, ele se dispõe até lá. E é quando ele, mais tarde, vem a encontrar aí o Josiah e eles vêm a ter uma pequena lutinha ali, mas que não foi nada muito grave. E neste momento, gente, eu já confesso pra vocês que quando chegaram todos aqueles zumbis, né, e a Sarah e o Josiah estavam tentando sobreviver, eu só pensava no Rufus naquele momento, né, porque tinha muitos mortos ali e ele tava naquela situação e eu só fiquei ali cruzando meus dedos para que ele não fosse mordido, mas infelizmente ele foi mordido posteriormente. E essa motivação de vingança do Josiah, ele acaba pegando ali a cabeça do irmão dele para poder matar, né, morder o Morgan, mas a vingança não dá certo e na verdade quem é mordido é o Rufus. E eu fiquei muito triste, né, e tem aquela cena super emocionante dele chorando e vendo que a vingança não levou a nada, na verdade ele perdeu mais um ser inocente que era um companheiro dele e eu fiquei muito triste, de coração partido com a morte dele. Eu espero que o cão não tenha o mesmo fim. E realmente eu fiquei muito chateada com a morte dele, né? Foi uma perda muito grande. E esse aí foi o pontapé final para que o Josiah percebesse que a vingança não levaria a nada e que as motivações dele estavam erradas, que ele não tinha que se vingar da morte do irmão, que não era nada disso. Até porque o Morgan fez isso, porque o irmão dele, né, o Emil, estava caçando o Morgan, então ele não teve ali uma alternativa. E naquele momento ele entende que tudo isso que ele fez, na verdade, foi pelas motivações erradas e ele desiste dessa vingança. Então foi ali um momento que eu também achei muito emocionante. Assim como também um pouquinho antes, quando a Sarah encontra ali a cadeira de roda, também é um momento bem tocante, porque naquele momento ela entra em desespero ao pensar que o irmão dela poderia ter morrido. Mas, né, quando o Morgan chega, ele fala pra eles da possibilidade do Victor ter resgatado o Wendell, porque o Victor, ele tá sendo aí um grande protagonista nessa temporada. Ele aparece ali em quase todos os episódios, todos os momentos ele está aparecendo. E aí o Morgan explica pra eles da nova comunidade ali do Victor e que ele estava resgatando pessoas da antiga comunidade deles e que havia essa possibilidade. É justamente o que eles fazem. Eles vão até a torre do Victor, que está ali cercada, né? Ele fez aquilo de cercar a torre com os mortos justamente para proteger a torre. E é quando eles reencontram o Victor, né? Que guardou um rancor ali no coração e também diz que não quer saber da Sarah lá na comunidade dele. Ele já tinha dito que não queria o Morgan lá, então ele não está disposto a receber nem a Sarah, nem o Josiah, nem ninguém deles ali. E aí tem outro momento que eu considerei muito emocionante e que mostra muito pra gente essa questão do amor, né? Do amor entre irmãos, do amor entre pessoas. Porque nesse momento a Sarah ela precisa fazer uma escolha. Ela poderia ter escolhido que chamassem o irmão dela, né, o Wendell, ali para fora para poder revê-la, mesmo sabendo que ele não poderia voltar para lá. Ela poderia ter decidido que o mais importante era eles ficarem juntos para ela poder revê-lo, mas naquele momento o amor fala mais alto e ela pensa na sobrevivência dele, em onde ele estaria melhor, e vê que o melhor para ele naquele momento era estar na comunidade do Victor, mesmo que isso significasse que ela não poderia vê-lo. E é muito marcante este momento, porque ela escolhe não falar com ele, não chamá-lo e pede para que o Victor prometa que não contará para o Wendell que ela esteve ali, porque senão ele também vai querer sair para procurá-la. Então é muito tocante mesmo esse momento, uma decisão muito difícil e que ela toma totalmente motivada pelo amor que sente por ele, procurando aí o melhor pro irmão dela. Realmente eu achei esse episódio muito emocionante, né? Como eu disse, quem tem esse vínculo de irmão, ou então se você ama muito uma pessoa muito próxima, né? Você considera alguém como seu irmão e ama muito essa pessoa, você vai entender muito bem a mensagem desse episódio.
E em seguida, eles dão ali a oportunidade para o Josiah ficar com eles, caso ele quisesse continuar com eles em grupo. Inclusive, a Sarah ajuda ele ali no final também. Ele é bem tocante. Eu torci muito para que ele fique com eles. Ele disse que ainda não está pronto, mas estou aí na expectativa para que ele entre pro grupo, porque é um personagem que eu já gostei muito e que eu acho que tem muito a acrescentar. Espero que a gente possa ver muito mais desse personagem aí ao longo dos próximos episódios. Sem contar que a gente teve aí um final marcante ali, mostrando ali uma ogiva. Então tem coisa para acontecer aí ainda. Pode ser que as coisas piorem muito mais. É claro, gente, já deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acham que vai acontecer aí com esses novos vilões, com essa ogiva. Deixa tudo pra mim nos comentários pra eu saber de tudo. Não esquece, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações pra vocês não perderem nada que sai por aqui. Até porque nós estamos fazendo aí vídeos de todos os episódios, uma cobertura completa pra vocês. Então não esquece de marcar a notificação pra vocês não perderem nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!